Olá, meus lindos, olá, minhas lindas, beleza? Vou fazer aqui uma questão com vocês de curto-circuito em um circuito elétrico, mas antes, me segue aí. Então vamos lá para a questão? A questão é essa aqui, ó. Em uma experiência, 3 lâmpadas idênticas, L1, L2 e L3, foram inicialmente associadas em série e conectadas a uma bateria de resistência interna nula. Cada uma dessas lâmpadas pode ser individualmente ligada à bateria sem se queimar. Observe o esquema desse circuito quando as 3 lâmpadas encontram-se acesas. Em seguida, os extremos não comuns de L1 e L2 foram conectados por um fio metálico, conforme mostrado abaixo. Então aqui a gente tem o primeiro esquema, onde não tem curto-circuito, e aqui embaixo onde a gente tem esse curto-circuito. Então se liga, quando a gente tem um circuito igual a esse, que é em série, aqui a gente tem a bateria, polo positivo, polo negativo, a gente vem a corrente, essa corrente passa pela primeira lâmpada, passa pela segunda lâmpada, passa pela terceira lâmpada e volta aqui pelo negativo. Só que quando a gente conecta aqui, e esse daqui é um fio de curto-circuito, o que representa um fio de curto-circuito? Esse fio de curto-circuito é quando ele tem uma resistência ou nula ou muito próxima de zero. E ele deixa isso aqui bem descrito, ó, de resistência interna nula. Ele já deixa isso daqui bem claro para você. A resistência desse fio é nula. O que significa quando a gente tem uma resistência, não fio de curto-circuito com resistência interna nula sendo colocado em um ambiente com resistores? A gente vai notar isso aqui. E eu vou fazer uma analogia com vocês. Resistência é comprimento sobre área. Então, quanto mais grosso é um fio, menor vai ser a resistência. Quanto mais comprido for um fio, maior será a resistência. Então, aqui onde eu tenho essas lâmpadas, essas duas aqui onde eu tenho essas duas lâmpadas, eu tenho uma resistência grande, ou seja, como se fosse um fio comprido. Beleza? Então, fazer esse caminho aqui, ele é mais longo do que fazer esse caminho aqui. Então, aqui, tá bom, vou colocar como uma cor verde, como se fosse tipo um semáforo. E o amarelo é de atenção. Só que aí imagina que você tenha literalmente uma resistência absurdamente grande ali onde eu tenho duas lâmpadas, de tal forma que aqui não seja nem amarelo de atenção, seja vermelho, ou seja, está parado aqui. Porque basicamente o que a gente entende é que elétron, na corrente elétrica, são esses elétrons em movimento, ou seja, elétrons deslocando de um ponto para outro é a corrente elétrica. Então, se aqui a gente não tem resistência, aqui é como se a gente tivesse um caminho livre. E se eu for fazer uma linha para representar isso, é como se eu tivesse isso daqui, ó, um monte de voltinha em um fio, muita voltinha mesmo, né? E eu tivesse um caminho livre aqui. Então aqui uma região de curto-circuito e aqui uma região onde eu tenho várias resistências. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso agora? Vou apagando tudo isso aqui. É que quando um elétron for se deslocar, ele vai preferir, quando chegar aqui, se dividir e vir todo para cá. Não haverá corrente para cá, de tal forma que L1 se apaga, L2 se apaga e L3 o que? Permanece brilhando. E aí um adendo. Se tiver duas opções aqui que forem a L3 continua brilhando da mesma forma, ou a L3 continua brilhando, mas aumenta seu brilho depois que L1 e L2 se apagam, o que acontece? Quando a gente tem um circuito em série, L1 fica com uma voltagem V1, L2 com uma voltagem V2 e o L3 fica com uma voltagem V3. Isso quando as três estão acesas. Quando a gente apaga L1 e L2 do circuito, L3 fica com a voltagem não apenas a terceira parte da resistência, L3 fica com toda a voltagem, ou seja, além dela ser a única brilhando, ela vai acabar brilhando mais. Mas vamos ver as opções aqui. A afirmativa que descreve o estado de funcionamento dessas lâmpadas na nova condição com esse curto-circuito é que as três lâmpadas não se apagam. Duas se apagam e uma permanece acesa. As três lâmpadas permanecem acesas? Não. Duas se apagam. 1 e 2 se apagam e L3 permanece acesa? Sim. L3 se apaga e L1 e L2 permanecem acesas? Não, é o contrário. Então, gabarito letra C. Então, obrigado pela sua atenção aí. Não deixe de me seguir. Até a próxima, galera.